Não sei se vocês estão percebendo, mas desde manhã o Senhor vem falando muito forte sobre o processo. Não sei se vocês perceberam isso, mas é sobre o processo. E cada um de nós passamos um processo. Quando o Ismael falou do processo do Pedro, quando o irmão Thiago, falou do processo dele, agora o pastor falou do processo dele. Eu poderia falar do meu processo também, não foi fácil. Deus está falando de processo. E eu chorei muito, muito, muito. Porque eu estava temeroso com a palavra que Deus me deu, uma palavra típica. Eu em cima da moto eu dizia, Senhor, o que eu vou falar para aquele povo? O que eu vou dizer para aquela igreja? E o Senhor me deu um texto, e eu falava para minha esposa, o Senhor me deu um texto, mas não me deu a mensagem. Olha o texto, você não vê o texto aqui. Bem diferente de tudo. Só que vocês vão ver o contexto que está sendo falado aqui desde de manhã. Encaixou tudo. Meu Deus, tu está na casa. Aí o irmão falou, Deus está na casa de faz tempo. Desde de manhã Deus está na casa. Meu Senhor. Quando o irmão disse assim, ó, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Lá no comecinho. Aí você pergunta assim, ó. Tudo? Mas até o que eu estou passando hoje, né, Nath? Que palavra é essa? Tudo contribui para o bem. Olha o que eu estou passando. Tu não sabe o que eu estou passando. Irmão, tu pode não entender hoje. Jesus uma vez lavou os pés dos discípulos e Pedro disse, não. É eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus disse, Pedro, tu pode não entender hoje, mas mais para frente tu vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então vocês vão entender muitos processos. Eu vou dizer assim para vocês que o meu processo levou quase uns 10 anos. Não, 10 anos. Ele está se cumprindo agora. E eu tive a mesma experiência que o Thiago teve. O Thiago falou, que na primeira queria sair, na segunda queria sair, não, era na terceira, Não adianta a gente mudar de fase. Vamos para a palavra? Vocês vão entender. Não adianta ficar só falando, vocês não vão entender nada. Abra comigo rapidamente. Eu vou pregar só 2 minutinhos, né, pastor? Vai. Vou pregar só 2 minutinhos, né, pastor? Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, e versículo 8. E se você está acompanhando todas as pregações, desde o Yuri, do irmão lá, o Ismael, você está acompanhando, está vendo a mensagem do Senhor? Agora, essa mensagem vai esclarecer você. Quem achou Eclesiastes 7, 8? Amém? Então vamos ler. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha a palavra que o Senhor me deu. Olha essa mensagem. Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Glória a Deus, aleluia. Aí você pensa, como assim? Eclesiastes é um livro que Salomão escreveu já no final da sua vida. Primeiro ele escreveu Cantares de Salomão, quando ele era bem jovenzinho. Depois ele escreveu Provérbios, no meio da sua vida. Aí eu fui entendendo as fases que o irmão estava falando. Mas no final da vida ele escreveu Eclesiastes. Ele começa a fazer aqui uns contrastes das coisas. Melhor é tu ir num velório do que tu ir numa festa. Como assim? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas esse cara tá maluco. Mas Senhor, que palavra é essa? Isso é palavra do Senhor. A gente fala para a igreja, numa consagração. Aí o Senhor falou bem forte no meu coração. Não vai estar só crente? Não é uma consagração para a igreja? Tu não vai estar falando para ímpios, tu não vai estar falando para gente que não é crente, para gente que não conhece a palavra.
Aí tá, Senhor, então me diz qual é a mensagem, porque eu nunca preguei por tema. Eu pregava por mensagem. Né? E o Senhor me deu um tema, me tirou da minha zona de conforto. E o tema é esse: chamado. Quando Deus diz assim, ó, eu tenho uma obra na tua vida, Tiago. Eu tenho uma obra na tua vida. Quando Deus fala isso para ti, Ele já te fez um chamado. Amém? Quantos tem aqui? Quantos já receberam essa palavra? Quantos Deus já falou isso para vocês? Meu Deus. Só pouca gente, hein? Mas Deus muitas vezes chega na vida da gente assim e diz assim, ó, eu tenho uma obra na tua vida e tu vai ser uma cantora. Eu tenho uma obra na tua vida, tu vai ser um pregador. Yuri, tu vai para o mundo todo pregar a palavra. Só que quando Deus ministra isso para nós, ali começa um processo. Aleluia! Quem está entendendo o culto sabe do que eu estou falando. Ele vem de trás para frente, ou de frente para trás. É como se ele já tivesse te visto lá, pregando para as nações. Como se ele já tivesse te visto. Como não? Ele já te viu. Pregando, cantando, viajando pelo mundo, pregando a palavra. Ele já te viu, Nath, fazendo isso. Por isso ele te falou isso. Mas aí veio o Ismael e me diz uma palavra que eu tive que mostrar para minha esposa. Tudo que os irmãos falavam aqui, eu mostrava para ela, está escrito aqui no meu esposo. Eu mostrava para ela. Até os exemplos que os irmãos deram. Eu digo, eu não vou pregar. Porque a única pessoa que pode estragar o processo de Deus na minha vida sou eu mesmo. Se Deus falou para mim que eu vou pregar, só eu posso frustrar isso. E aí, eu me lembrei do meu processo que não está aqui na esposa. E Deus falava comigo, Deus, eu era uma criança, eu não entendia. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu estava no banco da igreja, lá em Cachoeirinha, Assembleia de Deus da Madureira. E eu estava encantado com os cartazes que as irmãs botavam, não sei, eu não boto mais aqueles cartazes, né? Mas os cartazes bonitos que tinha nas igrejas, assim. E eu estava encantado, olhando aqueles cartazes. E o pregador pregando. E aí o pregador falou para mim assim, eu tenho uma grande obra na tua vida, tu vai ser um pregador, e não sei o que, não sei o que. E eu olhando lá para a parede, e a minha irmã que estava naquele lado fez assim para mim. Para mim olhar para o pregador. E eu olhei para o pregador e Deus estava falando comigo. Daquele dia em diante, sempre Deus falou comigo. Eu passei a minha adolescência toda, a minha juventude toda, e entrei na parte adulta, Deus sempre falando a mesma coisa. Eu digo, cara, eu sempre fui assim, extrovertido. Eu sempre fui extrovertido. Sempre consegui falar no meio de multidões. Conversar, né? Conversar. Que conversa é uma coisa assim, ó. Eu falo, tu fala, ela fala. Isso aqui é um monólogo. Isso aqui é só eu que estou falando e vocês estão me ouvindo. Isso para mim era impossível. Isso para mim era impossível. Eu era extrovertido para falar no meio das pessoas. Mas eu falar sozinho, com uma multidão me olhando, eu não. Estava fora de cogitação. Só que eu sempre gostei, e eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que vocês mais gostam na casa do Senhor. O que você mais gosta? O que te chama a atenção na casa de Deus? Eu gostaria de tirar foto, que nem aquelas meninas lá que tiram foto. Eu queria tocar, que nem os irmãos tocam ali. Eu queria pregar, que nem o pastor. O que você mais gosta? O que te chama a atenção? É isso, o teu chamado. E eu sempre amei a palavra de Deus. Desde criança. Eu ia nas escolinhas dominical, no tempo do isopor, ainda que as irmãs botavam isopor, botavam as figurinhas. E eu ficava assim, olhando aquilo ali. Aí depois a gente vai crescendo, né? Aquilo ali já não vai fazendo tanto sentido. Então eu passei para a escola bíblica dominical de jovens e adultos. Uau, daí vai esclarecendo mais a palavra, né?
voltava para casa pregando. Faço isso até hoje com a minha esposa. Gente, o que eu quero dizer? Isso é processo. Porque Deus falou para mim lá atrás que eu ia pregar. Só que eu não entendia por que eu gostava tanto da palavra de Deus. Porque eu não conseguia falar com o público me olhando. Aí na minha juventude, meu irmão, o que eu estou falando não tem nada a ver com o que está escrito ali, tá? O meu irmão mais velho, ele pega a juventude para cuidar da juventude, como os irmãos estão cuidando agora, e falou para mim e para minha sobrinha assim, ó, eu vou começar pelos da casa. A cobrança. Então vocês, o culto é de vocês, é dos jovens. Então vocês vão pregar, vocês vão cantar, vocês vão dirigir o culto. O culto é de vocês, eu vou estar aqui para ajudar, para auxiliar. Aí eu preguei, né, a primeira vez, a Vanessa, minha sobrinha, dirigiu o culto. Mas eu não penso, eu fiquei 5 minutos aqui. Eu olhei todo mundo me olhando assim, eu me apavorei. Tipo, mas como que eu vou pregar? Se eu não consigo olhar para as pessoas me olhando. E fui para a música. Se vocês acham que eu sou músico, não, eu sou um refugiado na música. Fui para a música para não pregar. Olha como a gente faz para fugir dos planos de Deus. Eu fui para a música para não pregar. E fiquei na música, me refugiei na música e não preguei mais. Mas deixa estar aqui. Escola Bíblica Dominical não faltava uma. Processo. Aí fui escola bíblica, os irmãos me convidaram para mim ser um dos professores da escola bíblica. Eu disse, mas como que eu vou ser professor? Eu não tenho curso, não tenho nada, eu só venho da escola. Mas só como eu era um dos mais assíduos, né? Eu não era diácono, eu não era presbítero, eu não era nada, eu era simplesmente um auxiliar. E aquilo ali provocou em mim, Paulinho, um desejo de aprender. Não, para mim não falar bobagem lá em cima do púlpito, eu vou ter que estudar. Aí fui fazer um cursinho. Processo. Isso eu já era adulto, casado, tá? Só que daí eu estou no meio de um monte de gente que come Bíblia dia e noite. Eu digo, mas como é que eu vou pregar para esse? Como é que eu vou pregar? Um monte de gente que conhece a Bíblia mais do que eu. Eu não entendi o propósito de Deus. Eu estou falando diante de Deus para vocês. Eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Assim, como é que eu vou pregar no meio desses caras? E mais eu era travado, eu não conseguia pregar com as pessoas me olhando. Aqui na imagem, há 1 ano e meio, 2 anos, né, pastor? Que eu comecei a destravar isso. Aí eu te pergunto, com que idade mesmo Deus falou comigo? Eu era uma criança, eu tinha uns 9, 10 anos. Eu não estou falando que na tua vida vai demorar isso. Não. Porque eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento e Deus tem pressa para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Amém. Confia nisso? Amém. Se Deus falou que tu vai fazer, tu vai fazer porque Ele já te viu lá. Aleluia. Um dos atributos de Deus, irmão, Ele não se deu o luxo de ser como nós, fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê, Fabiano? Porque aquilo que Ele já fala já acontece. Agora imagina um Deus falando e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que não ia acontecer. Ele falou, haja luz, que importa luz. Então se Ele falou na tua vida que tu vai ser, e só tu pode frustrar essa. Só tu pode frustrar a vontade de Deus na tua vida. Tá, mas o que isso tem a ver com a palavra? Melhor é o fim das coisas do que o começo. Tudo a ver. Porque aí começa o processo de Deus. E aí eu vejo alguns exemplos que já foram citados aqui. O irmão já citou sobre Moisés, sobre Paulo, Davi, José. Deus chega para Davi e unge Davi com 14, 15 anos, né, pastor? Rei de Israel, mas para aí só um pouquinho, tem um rei lá. Já tem um rei reinando, que era o rei Saul. Como assim eu vou ser rei de Israel? Pensa você que quando o profeta ungiu a Davi, já logo assim, veio um
tapetão vermelho, foi lá no trono e ele já subiu pro trono. Não, filho. Processo. Quando ele recebeu a ordem de Deus, ali começou o processo. Deus já tinha visto ele lá no trono, mas ele vai ter que passar pelo processo. E sabe quando é que ele foi ser rei? Com 30 anos de idade, perseguido pelo rei dele, pelo próprio rei dele. Ele teve que fugir do seu rei, ele teve que ir para outra nação, inimiga da nação dele. Até que teve uma guerra, o rei Saul morre, e aí sim o propósito de Deus é cumprido na vida dele. O que dizer de José? Sonhador, começou a sonhar, né? Estava lá na lavoura, trabalhando, os peixes. Ele era 11º de 11 irmãos. O sonho dele era assim: ele estava na lavoura, colhendo trigo, e os feixes dos irmãos dele se inclinavam para o feixe dele. Depois ele teve outro sonho, que a lua e o sol e as estrelas se inclinavam para ele. Aí ele foi contar esse sonho que Deus deu para ele. E o pai dele começou a zoar dele. Tu acha que eu e tua mãe e teus irmãos se curvar para ti, vai te deitar? Bom gaúcho, né? O que ele está pensando? E os irmãos dele começaram a ter raiva dele, por causa dos sonhos dele. Mas quando Deus ministrou para ele o sonho, ali ia começar um processo. Sabe o que os irmãos dele fizeram? Venderam ele como escravo. Porque não podia matar, né? Irmão, mas não matou o nosso próprio irmão. Então vão vender os mercadores de escravos. E aquele menino que tinha tudo na casa do pai, passou a ser um escravo. Processo. Só que o que Deus tinha para a vida dele, com aqueles sonhos, é que ele ia ser o governador da maior potência mundial daquela época, que era o Egito. Você consegue imaginar isso? Se Deus falasse para você hoje: pô, vai ser o governador dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, nem tu acreditaria. É claro que a gente fica feliz. Uau! Mas tu já pensou no processo? Tu já pensou no processo, como é que vai ser? Não vai ser de barbada não, hein? Não é barbada. Ele foi escravo, ele foi para o calabouço, ele foi para a casa de Potifar, administrar a casa de Potifar, e tudo era plano de Deus. Como é que ele vai ministrar uma grande potência se não sabe ministrar uma casa? Teve um cursinho intensivo ali, e depois sim, ele subiu. Com 30 anos ele começou a ser governador da maior potência mundial daquela época. Então deixa eu te falar um pouquinho de processo. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o sicômoro. Quem já ouviu falar sobre o sicômoro? Eu já falei várias vezes aqui na igreja, que só o pastor e o Ismael lembram. Sicômoro é uma figueira brava, que dá uns figos, que vai do verde ao podre direto, ele não amadurece. Presta atenção. Olha, não é fala, não é mantinho, não é. Não é mantinho. Não é mantinho. Mas isso tem tudo a ver com a nossa pregação de hoje. Eu falei que essa figueira dá um figo de verde ao podre direto, ele não amadurece. Então o que o cultivador tem que fazer? O cultivador tem que ir lá figo por figo e dar um cortezinho ou furar um preguinho. Ou seja, tem que machucar o figo, porque o figo venha a amadurecer, crescer e amadurecer. Amém? Então isso é o processo que Deus usa muitas vezes com nós, para que a gente possa crescer e amadurecer na obra de Deus. Às vezes nós temos que ser machucados. E aí eu vou perguntar para você: quem quer ser machucado aqui? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas se Deus falou para ti: olha, tem uma grande obra na tua vida, tu vai ser uma cantora, vai ser uma pregadora,
você vai passar pelo processo. Foi isso que foi falado a manhã toda aqui. É verdade, Aleluia. Aí vem a palavra que nós lemos. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque o começo é muito lindo. O começo é muito bonito. Né? O reteté, ai, que igreja legal. Pá, me identifiquei com aqueles irmãos. Aleluia. É muito lindo, né? Glória. Como falou aqui, né? Que show. Mas aí vem um processo. Aí começa o processo da caminhada. Começa o agricultor a cuidar dos figos. Cortar os figos. Furar o figo. Para que eles não se percam. Para que eles não amadureçam. E nesse processo muitos se perdem. Mas como assim? Abacuque, o profeta Abacuque vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Eu fiquei pensando, mas por que ele fez essa oração? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E a palavra que nós lemos diz que é melhor o fim do que o começo. Sim, o começo é lindo, o fim é a cereja do bolo, mas e o meio? Por isso o profeta Abacuque já se ligou na parada e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio do processo. No meio do processo, aviva eles vão precisar ser avivados no meio do processo. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitos vão se perder no meio do processo. Muitos vão voltar para trás. Muitos vão se desviar, não vão gostar, não vão suportar o processo. É verdade. E se Deus falou para você que você vai ser, só você mesmo pode frustrar isso. Ou você aguenta o processo, ou você vai cair fora. Então, meus irmãos, eu volto no versículo que nós lemos. E agora eu entendo o que o pregador de Eclesiastes está falando. É melhor o fim do que o começo. E há um ditado popular que diz assim, ó: tudo no fim se ajeita. Se não se ajeitou ainda, é porque não chegou o fim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Tudo no fim vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então aguenta o processo. Glória a Deus. Amém. O processo dói. Glória a Deus. Dói. Eu sei o que eu falo. Eu, quando eu me divorciei da minha esposa, tinha minhas meninas, e quem me conhece sabe que eu amo criança. Amo criança. E aí tu imagina, ainda mais da gente, né? Aquele processo para mim foi dolorido. Eu viajava, ia para o Uruguai fazer igreja, ia para São Paulo, buscava roupa, fazia um monte de coisa, mas nada me tirava aquela dor de estar longe das minhas filhas. E Deus usou esse processo. Lembra do figo? Lembra do figo? Tem que ser cortado, tem que ser furado. Deus usou isso aí. E eu me lembro que eu fui perdendo tudo. E o que me sobrou foi um carrinho 99, um carro seminovo, moto, casa. Me sobrou um carrinho 99. Esse carrinho foi destruído num acidente. Eu perdi esse carrinho no acidente, que eu saí ileso, e era para morte esse acidente. E Deus me guardou. Os dois carros deram PT, os dois carros. E eu saí ileso. E eu me lembro que eu pegava o baixo, botava nas costas, e eu ia com o baixo nas costas para a igreja, chorando. Meu Deus, o que está acontecendo? Não basta estar longe das minhas filhas, estou perdendo tudo. Cara, o que tu está fazendo comigo, velho? Eu falava assim com Deus, sabe? Irmão, tu tem que ter intimidade com o Pai. Glória. Meu Deus. Tu tem que ter intimidade com o Pai. Eu pegava o baixo, e a mesma rua que eu passava, com um carrinho de bebê com a minha ex-esposa, com a minha filha dentro, eu passava com baixo nas costas, a pé.
dizendo: o que o Senhor está fazendo comigo? Aí chegou lá, toco. No final do culto, um irmão disse para mim assim: irmão, te admiro muito, porque eu vejo ali a luta que o irmão está passando. Meu irmão continua firme com Jesus. Eu era para ficar alegre, né? Alguém está me enxergando, que nada aí que eu fiquei mais bravo. Na mesma rua, eu vim questionando com Deus. Pô, um homem pecador miserável consegue enxergar o que eu estou passando e o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Processo. Eu não entendi. Como aquela palavra que eu disse, você vai entender muitas coisas mais tarde. Como o pastor mesmo disse aqui, mais tarde vocês vão se abraçar, vão chorar, vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui. Mais tarde. Aleluia. E uma vez jantando com a minha mãe, e eu com aquela dor, irmão, a dor parecia assim, é inexplicável, é só quem sente. Eu ia dormir, parece que a dor ficava ali do lado da minha cama. Sério, quando eu acordava, eu me lembrava de tudo que era ruim que eu estava passando. Mas não dava uma folga. E um dia, jantando com a minha mãe olhou para mim assim, só nós dois, só eu e a minha mãe. Meu pai estava dormindo já. A minha mãe olhou para mim assim, disse assim para mim: como eu queria arrancar essa dor do teu peito, botar no meu. Eu segurei o choro para não chorar na frente dela, seu macho. Fui largar o choro lá no quarto e falei as mesmas palavras: Senhor, tá aí. A minha mãe quer tirar a minha dor, por que tu não tira? Por que tu não tira? Processo. Eu não entendia. E no outro dia estava com a dor ali de novo. Isso foi anos, não foi meses. Eu não estou falando que você vai passar anos, não estou falando isso. Estou dizendo do meu processo. Porque Deus liberou uma palavra na minha vida e essa palavra está se cumprindo hoje. Diante dos olhos de vocês, hoje eu posso falar para vocês, pregar para vocês, coisa que para mim era impossível. E aí eu te pergunto: é melhor o fim ou o começo? Hoje o meu dom está te edificando. Hoje você está sendo edificado por essa palavra. O teu dom vai me edificar amanhã se tu permanecer no teu processo. O teu dom vai me edificar amanhã, irmão, se tu permanecer no processo. Não arreda o pé do processo. Não desista do processo. Dói, machuca, dá vontade de largar tudo. É verdade, Deus. Se eu abrisse coisas da minha vida que vocês iam se escandalizar comigo, nem eu ia ouvir mais. Eu cheguei a olhar, fazer contas, né, pastor? Chegava lá na casa do pastor, estou fazendo umas contas malucas aí. Não vou mais casar, vou fazer umas contas malucas aí. Se eu ir para o mundo e for em casa de prostituição, eu vou gastar menos do que eu casar. Olha o que o processo faz com a gente. Se tu não vigiar, tu faz mesmo. Se tu não vigiar, tu vai. O meu irmão falou ali. Num domingo de manhã, ele estaria com ressaca essa hora. É verdade, mano? Dor de cabeça. Se tu não vigiar, tu abre mão do processo. Só que eu nunca tive coragem de fazer isso. Mas passa na cabeça da gente. Passou na minha, passa na tua também. Passa na cabeça de todos nós. Ou você está achando que você está passando o que você está passando e ninguém mais passa por isso? Então nós vamos ter que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia diz que tudo acontece igual para todo mundo. Tudo acontece igual para todo mundo. Eu posso não estar no teu momento e tu pode não estar no meu, mas a roda vai girar uma hora eu vou estar no que tu está passando e tu vai estar no que eu estou passando.
tudo acontece igual para todos. Então segura a onda. Se não as coisas não se acertaram ainda, é porque não chegou ao fim. Amém? Vamos se colocar em pé? Então não esqueça da oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio desse processo que eu estou passando. No meio desse processo, aviva a tua obra para que eu possa chegar lá no final. E quando eu chegar lá no final, eu vou edificar os meus irmãos. Vai ter muita gente que vai ser edificada. Você vai ganhar muitas almas, mas você vai ter que passar o processo. Glória a Deus. Amém? Paulo passou o processo. Paulo se converteu. Deixa eu fazer um pedido. Toca aquele primeiro hino que tu tocou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O apóstolo Paulo, escute aqui, irmão, só mais um minutinho. Que nem o pastor, só mais um minutinho. O apóstolo Paulo, ele se converteu e ele foi o maior pregador do Novo Testamento. Só que o processo do apóstolo Paulo durou, quem sabe? Quantos anos o apóstolo Paulo levou para começar a pregar? Quem sabe? Lá no livro de Gálatas, ele fala isso aos Gálatas, no capítulo 2, 14 anos. 14 anos ele estava lá esquecido, e o Espírito do Senhor Jeová levantou um homem e mandou ir lá buscar ele para começar a obra que Deus já tinha falado para ele lá atrás que Deus ia ter, que ia fazer dele, do perseguidor, ser perseguido. 14 anos. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Nós somos a igreja do arrebatamento. Deus tem pressa de te usar. Deus tem pressa, Nath, de fazer aquilo que Ele falou lá atrás na tua vida. Deus está com pressa. Não arreda o pé no processo. Glória a Jesus. Dói. Aleluia. Dói. Eu sei que dói. Mas Ele tem pressa. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aquilo que eu levei anos, o pastor levou anos, quem sabe para vocês seja meses, semana. Olha Deus levantando os jovens aí, ó, para pregar a palavra. Que falou com nós aqui nessa noite, tudo que eu estou falando já. Não precisa pregar essa palavra. Deus tem pressa de te usar. Glória a Deus. Viu, moças? Deus tem pressa de usar vocês. Presta atenção naquilo que você mais gosta de fazer na casa do Senhor. E encosta naquela pessoa que está fazendo. E começa a aprender com ela e começa a fazer. Te envolve na obra de Deus, porque Deus tem pressa de te usar. Deus está com pressa, porque nós somos a igreja do arrebatamento. E vocês vão ver que vai ser melhor o fim do que o começo. Amém? Pode cantar. Se essa palavra falou com você nessa noite, teve sentido para você, passa aqui na frente. Vamos orar todo mundo junto. Aquele que nunca me deixou. Esse louvor falou comigo muito forte na casa. É no processo que Ele está com você. Seu amor perfeito sempre esteve.
palavra nessa manhã. Te damos graças, Senhor, por a Tua palavra. Tua palavra que o Senhor já vem falando desde o começo deste culto, desta manhã. Que falaste, Senhor, ao coração dos Teus servos, pela boca dos jovens que se passaram aqui por essa tribuna. Senhor, nós fizemos a mesma oração que Abacuque fez, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio desse processo do meu irmão, que a minha irmã está passando. Senhor, aviva a Tua obra no meio desse processo que essa moça está passando, que esse jovem está passando. Senhor, ajuda eles, estenda sobre eles as Tuas mãos de poder, para que eles não venham largar, Senhor, aleluia, das Tuas mãos. Senhor, aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor, no meio desse processo, para que eles possam chegar lá no final, como diz a Tua palavra, que o fim é melhor que o começo. E aquilo que o Senhor prometeu na vida deles, meu Deus, aleluia, possa acontecer para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu povo, para a salvação de vidas, de pessoas, para a cura, para a libertação, Senhor. Porque só Tu sabes o que o Senhor prometeu na vida de cada um. Só o Senhor sabe o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a passar o processo. Ajuda-nos, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio desse processo, para que possamos chegar no fim, com o pedido que eu lhe faço, no nome de Jesus. Acharei conforto.
depressão, ansiedade, se colocam dentro de um quarto ali e não querem saber de nada. Eu me lembro que no meu processo eu queria só escutar pregação. Aquelas pregações que ninguém gosta de escutar de 2 horas, de 1h30, era essas que eu queria. Para ver se o meu tempo passava mais rápido. Para ver se o tempo passava, o dia passava mais rápido. Emendava às vezes 2, 3 pregações. E eu não estava entendendo nada, eu só queria aliviar a minha dor. Aleluia. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, tu não está entendendo agora, mas tu vai entender. E hoje eu entendo que era o Senhor me dando força para me passar por um processo. Glória a Deus. E se você está sendo edificado hoje por essa palavra, foi porque lá atrás esse figo aqui foi ferido. Meu Deus. Se você é edificado com esses louvores que o irmão toca, é porque lá atrás esse figo também foi ferido. Meu Deus. Se você é edificado pela palavra do pastor, a gente foi ferido. E não vai ser diferente com você. Mas não tenha medo. Não tenha medo de ser machucado. Deixa eu falar uma coisinha, eu quero já encerrar, mas o Espírito Santo manda eu falar isso. A Bíblia nos fala de trigo, de vinho, né? De azeite. A Bíblia fala muito sobre isso. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia mais tarde. Só que se você parar para analisar, a uva para se tornar em vinho, o que tem que fazer? Ela tem que ser pisada. Eu te pergunto, se eu pegar uma uva aqui, ou um cacho de uva, faz de conta que eu estou com um cacho de uva. Quanto é que vale um cacho de uva no mercado? Quanto é que vale uma laranja no mercado? Pouco. Mas vai comprar o suco deles para tu ver no mercado. Por quê? Porque o melhor está aqui dentro. E para esse melhor sair daqui de dentro, a gente tem que ser amassado. Entende? O trigo ele tem que ser moído. Uma pedra para ele virar farinha. E o que ele faz com a farinha? Bolo, pão. Aí então quer dizer que o trigo ele tem que ser moído para virar farinha, para nos dar alimento. É isso mesmo. Meu Deus. Foi que Deus fez comigo, nele. Nós estamos alimentando vocês hoje com a palavra que nós fomos moídos. Aleluia, Jesus. Azeitona. Quanto é que vale uma azeitona? O preço tem uma azeitona. Tem gente que até joga, tira da pizza porque não gosta, né? Quando vem aquela azeitona na pizza, tem gente que não gosta. Mas a azeitona, quando ela é passada pela moenda, sai o melhor óleo. O óleo de oliva, o óleo mais caro que tem. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente é amassado, quando dói, é quando tu vai ser mais usado por Deus. Pode ter certeza disso. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Está sendo amassado? Está doendo? O processo está doendo? É porque Deus vai te usar. Não arreda o pé. Não arreda o pé. Os prazeres do mundo aí fora é passageiro. É só uma noite de volta para casa pensando: o que eu fiz? O que eu fiz? Mas quando tu consegue passar o processo, tu está edificando muita vida. Esse rapaz aqui, ó. Essa moça linda aqui, tá aqui, cara. Ele trouxe ela. Ele evangelizou ela. Ela vai evangelizar mais um monte de gente. Já trouxe a mãe dela, a irmã dela e assim por diante. É um processo. Amém? Deus quer usar vocês. Amém. Amém? Glória. Pastor, podemos encerrar o